Olá, alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí. Eu sou o professor José Rajomar. Estamos aqui com mais um vídeo da nossa sequência didática da disciplina de Físico-Química. No vídeo passado, nós falamos um pouco sobre a lei de Hess, né, e as consequências das aplicações da lei de Hess. Agora, vamos utilizar alguns vídeos para discutir questões que abordem desde os conceitos iniciais de calorimetria até a aplicação da lei de Hess e cálculo do ΔH. Então, sem mais delongas, vamos aí para as questões de termoquímica, ok? Bom, então nós temos aqui essa primeira questão, que ela é bem interessante. Ela diz o seguinte: 1 litro de água está a temperatura ambiente de 22 graus Celsius, recebendo todo o calor de uma reação química que libera 25 quilocalorias de energia. Qual será a temperatura final da água? Então, a questão ela é bem interessante. Nós vamos colocar aqui as informações no quadro para que a gente possa raciocinar junto com você. Então, trazendo aqui as informações da questão, pessoal, o que a gente já pode, já antecipando, digamos assim. Primeiro, que a massa de água, que aqui está, na verdade, 1 litro, então 1 litro é a capacidade. Mas nós sabemos que, pela densidade, cada 1 ml de água corresponde a 1 grama. Então, você tem 1000 ml, que é 1 litro, então eu teria, então, 1000 gramas. Segunda coisa é o calor específico da água. Outros materiais, eles têm valores diferentes, mas da água a gente não pode deixar de saber, que é 1 grama por caloria, tá certo? Na verdade, é 1 caloria por grama, né? Vou corrigir aqui, para a gente poder trabalhar aqui. Seria 1 caloria por grama por grau Celsius, ok? É o que ele vai receber, ok? Bom, e aí nós temos a quantidade de calor, ok? A quantidade de calor que foi fornecida ao sistema, que foi justamente 25 quilocalorias. Lembre-se que esse quilo quer dizer 1000, né? A unidade 1000. E aí eu tenho, na verdade, 25.000 calorias. E, por fim, ele me diz que a temperatura inicial é 22 graus Celsius, e afinal eu não sei. Nós temos a fórmulazinha conhecida lá dos nossos estudos, que é a da quantidade de calor. A quantidade de calor é a massa do material, ok? A massa do material, vezes o calor específico do material, vezes a sua variação de temperatura, que é a fórmulazinha que a gente utiliza lá no calorímetro. Bom, veja que ele quer saber a temperatura final, né? Então eu posso, de cara, por exemplo, calcular o ΔT, né? Variação da temperatura. Quem é esse ΔT, né? O ΔT é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, eu vou partir daqui, ó. Eu não vou substituir o ΔT aqui por temperatura final menos temperatura inicial, que termina que aumenta o cálculo, né? Eu vou ter que aplicar a propriedade distributiva e vai gerar um cálculo maior. Então, é mais fácil você calcular o ΔT e depois só aplicar aqui. Ok? Já que a variação da temperatura também vai ser em graus Celsius, considerando aqui a própria unidade do calor específico. Bom, entendido isso, né, nós vamos apenas substituir os valores na fórmula, né, que é a quantidade de calor é 25.000, ok? 25.000. Isso é igual à massa, que é 1000, vezes o calor específico, que é 1 caloria, tá certo? Vezes ΔT. Ora, então o que é o ΔT? É 25.000 dividido por quanto? Por 1000. Corta 0 com 0. E aí você vai ter que a variação da temperatura foi de 25 graus Celsius. Ok? ΔT foi de 25 graus Celsius. Bom, agora, se eu sei que o ΔT é 25, isso é igual a quê? A temperatura final, né? TF, menos a inicial, que é 22. Então, quanto é? TF é 25 mais 22. Então, TF só pode ser 47 graus Celsius. Daí, você chega rapidão na resposta, né? Qual é a temperatura final da água? No caso, 47 graus Celsius. Uma questão bem simples de calorimetria, onde você utiliza a formulazinha. Quantidade de calor é a massa vezes calor específico, vezes variação da temperatura. Lembrando de tomar cuidado aí com as unidades. Calor específico, calorias por grama, graus Celsius. E a massa, né, isso, sempre em gramas, e as temperaturas
Nesse caso, a gente não vai se preocupar em transformar em Kelvin, ok? São os raros casos em que você não utiliza a escala Kelvin para calcular, já que a unidade da quantidade de calor, na verdade, do calor específico, é graus Celsius, ok? Então, vamos aí para a próxima questão. Bom, pessoal, então vamos ver essa questão. 1 grama de gordura, um organismo humano libera 9.300 calorias. Se o nosso corpo possui 5.300 gramas de sangue, quanto de gordura deve ser metabolizado para fornecer o calor necessário para elevar a temperatura do sangue, da temperatura ambiente, que é 25 graus Celsius, até a temperatura de nosso corpo, que é 37 graus Celsius. Aí vamos fazer aqui as observações, né? Supor o calor específico do sangue igual ao calor específico da água. Muito bem. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou trazer aqui as informações para o quadro para a gente poder desenvolver o raciocínio. Então, veja só, acompanha comigo aqui o raciocínio. Primeiro, nós estamos misturando a história de calor com quantidade de sangue, quantidade de gordura. Bom, a ideia é o seguinte. Eu tenho uma quantidade de gordura que eu não conheço. Ela vai fornecer uma certa quantidade de calor para que eu aqueça uma certa massa de sangue, que é 5.300 gramas. Tá? Então, eu posso utilizar aquela relação que a própria questão me diz. 1 grama de gordura oxidada vai gerar aqui 9.300 calorias, tá? Então, uma massa X de gordura vai gerar uma certa quantidade de calorias. Essa certa quantidade de calorias, calculada aqui pela formulazinha M vezes C delta T, né? A quantidade de calor, vai ser justamente a quantidade de calor para que a variação de temperatura saia de 25 para 37. Lá na questão me diz que o calor específico do sangue para esse problema é igual ao da água, então para facilitar o cálculo deu 1. E aqui eu tenho a massa de sangue que será aquecida, 5.300 gramas. Pronto. Feito isso, aqui é meramente cálculo matemático, né? Quantidade de calor vai ser 5.300 vezes 1 dá ele mesmo. E a diferença 37 menos 25 vai dar 12. 7 menos 5 dá 2 e 3 menos 2 dá 1. Agora, eu só preciso aqui multiplicar quanto é que vai dar esses 5.300, ok? Vezes 12. Que vai dar justamente quantidade de calor, 63.600 calorias, ok? 63.600 calorias. O que eu encontrei nesse cálculo? A resposta? Não. Eu encontrei a quantidade de calor necessária para aquecer aquela massa de sangue. Agora eu volto para esse probleminha aqui da gordura. Eu já sei que 1 grama de gordura vai gerar 9.300 calorias. Então, X gramas de gordura vai ser aquecida para essa quantidade de calor, que é essa aqui, que eu encontrei. Então, 1 grama está para 9.300, assim como X gramas está para 63.600, ok? Bom, agora, não tenho o que fazer aqui, aplicar o produto dos meios pelos extremos, e esse X aqui vezes 9 vai, na verdade, ficar o quê? 63.600 dividido por 9.300, tá? Vamos fazer a continha para ver aqui quanto é que vai dar. 63.600 dividido por 9.300. Você vai encontrar aqui um valor de 68. Na verdade, vai encontrar aqui o valor de 6,83. Tá? Vamos arredondar aqui para 6,84 gramas. Será o valor correspondente, né, de gordura para aquecer essa massa de sangue até os 37 graus Celsius a partir da temperatura ambiente. Logicamente, se a temperatura estiver mais fria, a pessoa vai queimar mais gordura, né, porque eu vou precisar gerar mais calor. Né? Quanto maior a diferença de temperatura, maior a quantidade de calor necessária para aquecer aqui o sangue. Né? E aí você vai ver que na nossa opção aqui de resposta, eu tenho a letra B de bola com a opção correta. Bom, entendido isso, aí nós vamos partir aqui para a próxima questão. Então, veja só, pessoal, essa questãozinha que eu trouxe para vocês aqui. Becker aberto, contém acetona, é mergulhado em outro becker maior e isolado termicamente, o qual contém água.
conforme mostrado na figura, né? Na ilustração que vocês estão vendo aí. A temperatura da água é monitorada durante o processo de evaporação da acetona, até que o volume desta se reduza à metade do valor inicial. Escolha a alternativa cujo gráfico descreve qualitativamente a variação da temperatura registrada pelo termômetro mergulhado na água durante este processo. Então vamos lá, acompanha comigo aqui no quadro. Bom, então colocando aqui o esquema de forma mais rudimentar aqui no quadro, né? Você vai analisar o seguinte, nós temos aqui uma barreira, um isolante térmico, né? Então essa barreira aqui, ela tem uma função. Qual é a função? É impedir que o calor transite para a água, calor externo da vizinhança, tá? Então a única variação de temperatura para mais ou para menos, ela só vai ocorrer entre a acetona e a água, ok? Bom, aí nós precisamos pensar o seguinte. A mudança de estado físico do líquido para o estado gasoso, ou estado de vapor, ela é um processo endotérmico. Ela precisa absorver energia para mudar o estado de agregação. Assim como o calor de uma chama, ela vai fornecer energia para que um líquido se transforme em vapor, aqui a mesma coisa vai acontecer, só que não é uma chama, né? Aqui o que nós temos? Um material menos volátil e um material mais volátil. Esse cara aqui vai evaporar, vai passar para a forma de vapor, e ele precisa remover calor, energia de alguém. Então a energia vai transitar da água para a acetona, para que ela possa migrar do estado líquido para o estado de vapor. Ora, se à medida que esse material vai sendo aquecido, ele vai levando consigo o calor que ele extraiu da água. Então a tendência natural é que o gráfico da temperatura em função do tempo, ok? Aqui a temperatura tende a diminuir, ok? Ela não vai chegar em um patamar de estabilidade porque a gente não foi até o final do volume, né? Quando chegou na metade, a gente parou o experimento. Então ele foi registrando do começo até a metade do material. Quando ele chegasse no final, que não houvesse mais acetona para remover calor, ele atingiria um patamar de estabilidade. Mas como a gente não alcançou o final do experimento, ou seja, não foi a secura total, então não há o patamar de estabilidade. Ele ficaria mais embaixo do gráfico. E dessa forma a gente vai simplesmente representar isso. A medida vai diminuindo à medida que a acetona vai evaporando. E aí nós podemos analisar qual opção tem essa resposta, né? Vamos fechar aqui novamente no quadro. E a letra C é a melhor resposta para representar esse caso aqui, né? Onde você tem uma rampa em declínio, não é isso? Onde a temperatura vai baixando à medida que você tem um aumento da temperatura, ok? Então, entendido isso, vamos aí para a próxima questão. Acompanha comigo aí mais essa questão. Ela diz o seguinte. Os alunos de um curso da USJT realizam todos os dias 30 minutos de ginástica para manter a forma atlética. Um deles deseja perder alguns quilos de gordura localizada para entrar em forma e é orientado pelo professor a fazer uma ginástica monitorada, na qual terá de despender 15 quilocalorias por minuto. Analisando a tabela de dados, né, que tem aí glicose, carboidratos, proteínas e gorduras, ok? Ele pergunta, quantos quilos de gordura esse aluno perderá depois de 93 dias de atividade de ginástica? Supõe que sua alimentação diária seja de 2.500 calorias e seja logicamente inalterado, ok? Bom, pessoal, então veja só. Trazendo aqui o raciocínio para cá. Primeiro, eu quero saber uma quantidade de gorduras que ele precisa queimar, tá certo? E essa quantidade de gordura vai gerar, logicamente, uma quantidade de calor, ou de calorias, tá? Eu vou pegar aqui como referência o valor da tabela, que diz que para 1 grama de gordura,
são liberados 9,3 quilocalorias. Não vou nem mexer nesse quilocaloria, vou deixar tudo em quilocaloria. Bom, então a quantidade X de gorduras vai ser correspondente a uma quantidade Q de calorias. Bom, aí lá na questão diz o seguinte, ele precisa fazer um exercício que queime 15 quilocalorias por minuto. E esse exercício ele tem que ser um exercício de 30 minutos por cada dia. E, logicamente, ele vai exercitar-se durante 93 dias. Quando você sai cancelando aqui, ó, minuto com minuto, dia com dia, a resposta do cálculo vai ser justamente em quilocalorias. Então, você vai multiplicar 15 vezes o 30, que vai dar, lógico, 450, vezes 93, tá certo? Aqui o cálculo, ele, de certa forma, ele é um cálculo que te ajudaria numa questão de matemática, né? Você não precisaria nem fazer toda essa conta, digamos assim, né? Mas vamos lá. Se eu pegar aqui 15 vezes 30 vezes 93, tá? Já sei que a resposta é 100 quilocalorias. Vou jogar ali na minha regra de 3, que eu quero calcular por x, ok? Bom, então, 1 grama vai dar 9,3, então x gramas vai dar quanto aqui? Eu não vou fazer essa conta, certo? Eu não vou fazer essa conta porque eu vou considerar que eu estou lá no Enem, no vestibular, e eu quero ganhar tempo. Então, eu tenho aqui 15 vezes 30 vezes 93, ok? Produto dos meios pelos extremos, eu vou ter que x é igual aqui a 15 vezes 30 vezes 93, dividido por quanto? Por 9,3. Bom, eu posso cancelar 93 com 9,3, e o meu x vai ficar apenas 15 vezes 30, dividido, 9,3 dá 0,1, ok? Viu como foi fácil fazer a conta? Agora, 15 vezes 3, 3 vezes 15 é 45. E acrescenta um zero, dividido por 0,1. Se eu multiplicar aqui tudo por 10, vai ficar 450, ok? Na verdade, 4.500 por 1, que é 4.500. O que é que eu estou calculando aqui? O x é gramas, ok? Gramas. Bom, então, eu posso também dizer que o meu x, se eu dividir por 1.000, 4,5 quilogramas. Beleza? E aí eu fecho na questão para ver qual é a melhor opção do meu cálculo, tá? Qual foi a resposta, se é 450 gramas ou 4,5 gramas. E aí, nós temos aí na letra D de dado, 4,5 gramas seria a nossa resposta correta. É interessante a questão em si, porque nesse caso nós não utilizamos logicamente a fórmula da quantidade de calor, porque não houve variação de temperatura. Houve simplesmente um probleminha em que você tinha que interpretar a quantidade de calor fornecido por uma prática esportiva durante um certo tempo, durante um número de dias, tá? E aí eu não resolvi fazer essa conta, por quê? Porque eu vi que o 93 e o 9,3 eles são múltiplos, tá? Então em algum momento eles iam se cancelar, tá? No meu cálculo. Questões de vestibular normalmente são questões feitas para que você cancele números ali. Ele vai testar a perspicácia do aluno. Bom, pessoal, então, para o nosso vídeo aqui não ficar muito extenso, né, de resolução de questões, nós vamos fechar esse vídeo por aqui com essas questões. Vamos avançar no próximo vídeo falando um pouco sobre variação de entalpia, depois em outros vídeos falando sobre a aplicação da lei de Hess. Mas vai ficar para os próximos vídeos, ok? Então a gente encerra por aqui. Boa sorte e bom estudo!